Tudo bem com vocês? Então, tá dando para ouvir aí? O tema de hoje está no capítulo Não ponhas a candeira debaixo do alqueire. E o item é 11 e 12, como falou o nosso irmão. Mas eu queria voltar um pouquinho, antes de falar nesse item. Os sãos não precisam de médicos. Eu queria explicar um pouquinho, vamos voltar um pouco para a gente entender como foi que isso aconteceu, como Jesus falou, a quem Jesus falou, o que estava acontecendo naquele momento e por que aquele banquete maravilhoso e a quem Jesus respondeu, o que estava acontecendo em Cafarnaum naquele dia. Então é bom que a gente relembre um pouquinho para depois entrar realmente no item 11, não é? E eu peguei o livro A Boa Nova, capítulo 5, de Humberto de Campos. E ele conta mais ou menos nesse livro, não vou falar todo o capítulo, mas ele conta que Levi, o cobrador de impostos, Tiago e Tadeu, filhos de Alfeu, com sua esposa Cleófas, já conheciam Jesus. Então, o chamado de Mateus, de Levi, quando Jesus passou, Levi segue-me, tinha uma explicação. Não foi assim tão rápido, não é? Eles já conheciam porque Maria e Cleófas eram primas, então eles eram conhecidos. Não é? Então eram chamados filhos, a toda a família era chamados irmãos do Senhor. Então ele conhecia Jesus apesar de não estar com Jesus todo o tempo. E foi ali que Jesus passou pela coletadoria de impostos e chamou o Levi. Enquanto Jesus pregava nas margens do Tiberíades, do rio, o Levi cobrava impostos no local também, não é isso? Mas a Boa Nova se espalha rapidamente como toda notícia, né? E todo mundo que sabia da Boa Nova, que ouviu falar da Boa Nova do reino, queria saber como é que podia ajudar. Então existia Dalmanuta, Magdala, Corazim, eram cidades próximas e todo mundo foi correndo para Cafarnaum porque sabia que Jesus ia ali, à tarde, falar da Boa Nova do reino. E muita gente queria participar dessa Boa Nova do reino. E foi depois dessa Boa Nova do reino que houve o banquete onde fala o item 11, não é? E lá, como o Levi era cobrador de imposto, era conhecido de todo mundo. Então o pessoal que chegava de Magdala, de Dalmanuta, sempre chegava lá e perguntava. A casa de Levi era uma casa suntuosa. E chegavam lá e perguntavam como é que podiam participar da Boa Nova do reino. E ele sempre dizia, a Boa Nova do reino, só quem vai participar é quem realmente tem a intenção de aceitar Deus no coração. E todo mundo ficava olhando como é aceitar Deus no coração. E dentre a multidão, tinha 3 personagens muito importantes. E esse personagem era Lisandro, ele era aleijado, Áquilas e Pafos. Mas cada um desses sofria de uma enfermidade. O único que sofria de uma enfermidade física era o Lisandro. E eles chegaram e perguntaram, Levi, como cobrador, como eu posso contribuir para a implantação do Evangelho do Reino? Como é que eu posso ser parte integrante dessa Boa Nova? E o Levi citou justamente o que não poderia citar, que eram as enfermidades. E ele disse logo,
Lisandro, você é um coxo, como é que você quer participar da boa nova do reino, da implantação do evangelho? Áquilas, tu fosse colocados para fora de casa com várias acusações. E Pafos, o que vais edificar nesse processo de implantação do reino, com tantas aflições que carregam? Eles se entreolharam, cabisbaixo, e realmente se sentiram incapacitados. Incapacitados de participar da implantação do evangelho do reino, participar da boa nova. E eles se perderam entre a multidão, mas eles sabiam que lá, no Monte das Oliveiras à tarde, Jesus ia falar. E eles esperaram. Eles esperaram e até acontecer. Mas antes de Jesus chegar lá no Monte das Oliveiras, ele entra na casa de Levi. E Levi conta a ele, com um sorriso nos lábios, que vieram 3 pessoas, além de várias, mas essas 3 pessoas ficaram e tentaram participar da boa nova do reino, da implantação do evangelho. E ele citou as enfermidades de cada um. E Jesus olhou para eles serenamente e disse: Levi, nós precisamos dessas pessoas para a implantação da boa nova do reino. Se o evangelho é a boa nova do reino, e se eles estão tão necessitados como todos nós, por que não? Por que não podemos contar com eles? Que são os deserdados da raça humana. Que são aqueles deixados de fora por terem algumas deformidades físicas e mentais. Por que não? Por que não contar com ele? Se eles estão em sofrimento, e em sofrimento eles procuram a quem? Ao Pai. E é esses daí que eu quero contar. Eu não vou procurar os sãos, que pensam que são sãos. Eu vou procurar esses daí. Eu vou levantar o evangelho do reino, eu vou implantar o evangelho do reino com essas pessoas aí. Eu quero fazer a aliança com elas. Eu quero mostrar que o evangelho do reino jamais vai dividir povos. Nem por cor, nem por raça, nem por posição social ou enfermidades espirituais, mentais ou físicas. E Levi ficou chateado. Porque ele não entendia o que era a implantação e como seria a implantação do evangelho no reino. Do reino. E ele disse: mas Senhor, eu queria e tenho urgência para implantar esse evangelho com supremacia e dirigido às pessoas que governam a terra. E Jesus falou mais uma vez: quem governa a terra, quem é que governa a terra? É Deus. E ele deu uma explicação lindíssima. Já pensou se chegassem aqui generais romanos com armas, com espadas, aniquilassem todos os irmãos que não quisessem acreditar no evangelho do reino, numa implantação do evangelho do reino, que não quisessem aceitar a boa nova? Já pensou se a gente ferisse os nossos irmãos? Se a boa nova foi enviada pelo Pai para que eu pudesse falar para vocês, o que poderia o nosso Pai pensar se a gente implantasse a boa nova com imposição, à força, aniquilando nossos irmãos, sangrando nossos irmãos? Não seria a boa nova do reino,
seria um transtorno. E nós não queremos isso. A semente vai ser jogada, mas nem todas germinarão ao mesmo tempo. Ela vai germinar nos corações de quem está precisando e jamais será imposta. Jamais o Pai mandou impor qualquer coisa, e sim explicar a verdade, porque a verdade vai nos libertar. E Lisandro ficou muito chateado. Mas eu não entendo como é que o Senhor vai implantar esse evangelho só com palavras. E eu fui buscar no livro, que é lindo esse livro, Parábolas de Jesus, Textos e Contexto de Haroldo Dutra. Esse livro, Haroldo Dutra, comenta o livro de Humberto de Campos, Luz Acima, psicografado por Chico. Eu gostaria depois que vocês fossem ler Luz Acima, que é uma história maravilhosa, e o capítulo é 45. Como você vai implantar, Levi disse, como o Senhor vai implantar o evangelho no reino que o Senhor não vai nem impor? Não temos nada para que esse evangelho seja gravado, não é? Ou escrito. Ele era um homem prático, um homem habituado à estatística, e observou dessa maneira: Senhor, o fariseu lê a Torá, e baseando-se nas suas instruções, ele dita, ele governa. Os saduceus possuem rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. Ele tem os pergaminhos. O gentil, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos arquivados, pensamentos e convicções de filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós? O que temos, Senhor? Eu quero saber. E o mestre disse muito, mas muito contextual e muito lindo, que nos emociona. Meditando longamente, o mestre falou: usaremos a palavra quando for necessária, sabendo que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Utilizaremos para isso, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, ou seja, vamos ser o exemplo. Vamos fazer a nossa reforma. Vamos mostrar ao outro que ele precisa reformar, mas sem imposição. Dando exemplo, esperando o outro na medida que for necessário, porque cada um de nós tem um momento de evolução. Cada um de nós tem um momento de compreensão. Não se pode impor. Cada um de nós aqui está num nível evolutivo diferente. E nada por imposição. Por imposição a gente aceita, mas a gente não compreende. E Jesus queria que fosse compreendido a Boa Nova, a implantação desse evangelho. E ele diz, pousando a mão na destra, no peito, ele diz: a escritura divina do evangelho é o próprio coração do discípulo. Ou seja, bem-aventurados os puros de coração. E dali saiu ele, com Levi, Tiago, Pedro e João, para o Monte das Oliveiras. E ali Jesus lança, fala, joga as sementes
do primeiro código de ética moral da humanidade. Se nós observássemos cada bem-aventuranças, a gente ia ver o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente está tão longe das leis divinas. E ele começou com: bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é para nós ser pobre de espírito? Há uns 15 anos atrás eu pensava que pobre era pobreza material. Eu não tinha nada. Agora eu entendo que pobre é riqueza. É ter o coração limpo. É não ser maledicente, é não ser maldoso. É não botar mais lenha numa fogueira, é ser pacificador. E em cada bem-aventuranças, ele vem dizendo: mansos, pacíficos. E por aí vai. Vamos olhar cada bem-aventuranças que a gente vai ter uma surpresa. Não é só aquilo que está escrito, não. É muito mais profundo. Abram qualquer livro que fala da bem-aventurança, que ele diz exatamente o caminho que a gente tem que seguir. E quando terminou, o Levi estava emocionadíssimo. E o que ele fez? Ele abriu as portas da luxuosa mansão e deixou entrar todos aqueles coxos, escribas, fariseus, todos aqueles que jamais poderiam entrar na suntuosa mansão de um cobrador de impostos. E o primeiro que ele abraçou foi o que ele mais magoou e que ele humilhou, foi Lisandro. E ele disse: desculpa, eu não entendi o que era a implantação do evangelho do reino. E Jesus, como não passava nada despercebido, disse: meu coração hoje te rejubila contigo, porque tu só não ouvistes, mas entendeste. Porque este abraço é um abraço da eterna aliança. É como nós deveríamos abraçar a todos nós, a todos os nossos irmãos, entendendo os seus defeitos, suas dificuldades, como nós temos, não é? E como instrumento de trabalho, porque sem vocês nós não somos nada. Porque onde a gente vai trabalhar um pensamento diferente, um orgulho, uma ofensa, onde a gente vai conseguir perdoar se ninguém me ofendeu, se não tem uma pessoa que vai me ofender? Onde é que eu vou desmanchar meu melindre se ninguém conseguiu ainda me atingir? E eu não sei se tenho melindres ou não, ou se eu tenho orgulho, ou se eu tenho vaidade, ou se eu tenho egoísmo. Então é por aí que Jesus queria falar, queria mandar a mensagem dele. E nesse banquete memorável é onde começa o item, que nós voltamos agora para o item 11, e é nesse banquete memorável que está toda a população, toda a multidão que antes ele não entendia, não queria, não ia se misturar. Ele estava ali sentado com o mestre. E muito bem sentado. E ali era o choque de tradições. Porque era muito difícil entrar na casa de um judeu e sentar à mesa. Era onde sentar, com quem sentar, à direita ou à esquerda. Era choque de tradições, gente. E Jesus estava ali, com os pobres e os estropiados. E era isso que ele queria. Na realidade, ele veio para todo mundo. E Jesus foi um divisor na história do cristianismo. Ele respeitou as leis que Moisés trouxe, mas ele deu um novo olhar. Moisés trouxe um Deus punitivo porque era necessário que o Deus fosse punitivo e vingativo naquela época, porque a multidão exigia aquilo. Mas Jesus veio e trouxe um Deus de amor. Um Deus que não julga ninguém, porque se ele nos julgasse, ele nos julgaria com a misericórdia do amor. E
todos nós seríamos perdoados, mas não apagadas as nossas dívidas, as nossas faltas. Porque aí não seria um pai justo, seria um pai que só perdoa. Mas a gente vai ter que arcar com o peso das consequências dos nossos atos, até porque é aprendizado. E ele manda a dor que é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E é assim que a gente tem que aprender. Seria ótimo que a gente aprendesse pelo sentimento, pelo amor. E ali estava também o publicano, os cobradores de impostos. E eles eram odiados pelo povo judeu, porque eles tiravam dos judeus tão pobres e davam aos romanos. E eles andavam até com o guarda-costa. Mas o mestre veio para todo mundo. E veio principalmente para alimentarmos, não a parte física, mas a parte espiritual. É essa parte que Jesus falava. E Jesus iria socorrer principalmente a quem o buscasse. Mas o que é buscar Jesus? Buscar Jesus é uma mudança de hábito. Nós temos comumente a vaga ideia de pedir nas nossas orações. Tudo bem, vamos orar ao Pai, pedir as nossas dúvidas, pedir as nossas consolações, pedir uma graça. Mas aí está, vamos pedir. Mas temos o direito de receber. Por que eu digo direito de receber? Porque a gente não muda. Quando a gente pede, já é um sinal de mudança. Eu quero isso e isso. Poxa, se eu quero receber do meu Pai, eu também tenho que dar algo em troca. A minha mudança. A minha mudança espiritual é que vai me abrir os caminhos para receber tudo o que eu quero. Até porque não recebemos tudo o que pedimos. Porque não estamos aptos a receber tudo o que pedimos. Porque se recebêssemos, não entenderíamos o que fazer daquele pedido. Não entenderíamos. E Ele dá aos pouquinhos, e à medida que a gente evolui, e à medida que a gente muda, para que a gente possa aproveitar melhor. Ele não é Pai justo, não é Pai misericordioso, porque Ele ia dar uma limousine material, eu estou falando agora. Uma limousine é uma criança que não sabe dirigir. De jeito nenhum. O comando de um barco, a adolescente que não sabe nem onde Poreste, como é que chama? Eu não sei como é, náutica, não sabe. Então, ele não seria justo, ele não seria misericordioso, ele não nos amaria incondicionalmente como ele nos ama. Ele dá o adequado para que a gente possa se virar, aproveitar, equilibrarmos. Então, isso é um Pai justo, amorosamente justo e misericordiosamente bom. É isso que Ele faz com a gente, apesar de não entendermos ainda, não é? E Ele na mesa comendo com todo mundo, com os publicanos, os fariseus que copiavam, doutores da lei, com os escribas que copiavam as escrituras, e com os cobradores de impostos, houve uma pergunta aos discípulos: por que teu mestre come com pessoas de má fama, que eram os publicanos, e com os pecadores? E Jesus, que não era nada disperso, não deixou os discípulos responderem. Por quê? Porque isso é um marco. Isso que ele disse no banquete deixou todo mundo atônito. E ele disse, isso está no texto de Mateus: não necessitam de médicos os sãos,
mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o significado de misericórdia, quero, sacrifício não. Ele não queria imposição, ele queria compreensão. Ele queria que quando a gente perdoasse, fosse o perdão do entendimento. Não é perdão para dizer, vou perdoar logo para essa pessoa ir embora. Não é assim. Nós somos irmãos, nós devemos fazer por merecer essa paternidade. Que o Evangelho está todo dia puxando a nossa orelha. Olha, não é assim. Ama teu inimigo, ama teu irmão, como amasse a ti próprio, como você ama a si próprio. Veja, o Pai é um só, Ele é de todos. Então é isso que o Evangelho é o nosso manual de instrução. Porque eu não vim, ele completou, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores em arrependimento. E o que é arrepender-se? É o posicionamento que a gente assume quando a gente que errou. Acha que errou ou tem a certeza que errou. Mas é difícil a gente, com o orgulho, com o egoísmo, achar que errou. Geralmente quem erra é o outro. Nunca admitimos que erramos juntos. Isso é um grande problema numa relação. A relação existe renúncia dos dois lados. A relação existe, eu errei, você errou, vamos acertar, vamos sentar. Mas ainda não chegamos nesse lado. Na realidade, Israel pensava que Jesus tinha vindo só para eles. Mas Jesus veio para toda a humanidade. Ele apenas naquele minuto chamou Israel, gritou para Israel, te arrependa. Vamos nos arrepender. Vamos fazer vamos entender que a religião, como os fariseus faziam, não era para conquistar coisas em benefício próprio. Era o que os fariseus faziam, os sacerdotes. Eles usavam a religião, distorciam toda a religião, todo o código, para benefício próprio. Cobrar de quem não está ganhando nada. Que até as viúvas pegavam as sobras, porque não tinham marido para trabalhar, pegavam as sobras da feira. É injustiça, gente. Ele mostrou a igualdade. Ele mostrava o amor. Ele mostrava também como estamos doentes. Porque não eram as anomalias físicas que Jesus queria tratar, não. Era as anomalias da alma. E muitas vezes nós dizemos assim, eu não sou doente. De jeito nenhum. Eu tenho perfeita saúde. Mas perfeita saúde física pode ser. Mas perfeita saúde moral, será que temos? Será que não somos maledicentes? Será que não botamos lenha na fogueira do outro? Será que desejamos que o nosso irmãozinho que a gente não gosta que vá embora e não volte mais para não nos aperrear? Será que só eu que sei e ninguém sabe? Só eu que tenho a verdade para mim? Olha aí quantas doenças nós temos. Jesus não se prendia às relações exteriores. Ele se prendia ao interior da gente, que é o espírito. Muitas vezes a gente diz assim, meu espírito. Não é meu espírito, nós espíritos. Porque esse corpo aqui, fica aqui. E o espírito é imortal. Então, nós espíritos é que temos que estar saudáveis. Saudáveis. Nós temos que lutar com equilíbrio com as duas naturezas, a espiritual e a material. Só que a material ainda hoje
vamos dizer assim, fica mais alta que a espiritual. Por quê? Porque as sensações são imediatas. Tudo que é ligado à matéria é imediato. Mas tudo que liga à matéria não vai nos fazer crescer. Não vai nos fazer crescer. A nossa bagagem, você não vai levar livros. Tem muita gente que sabe todos os livros, todo o Pentateuco, nome por nome, capítulo por capítulo, mas falta a prática, gente. A intelectualidade é boa, porque a gente vai se libertar com a instrução. Mas a gente também tem que pegar isso e praticar. Emmanuel diz, milhares de espíritos, encarnados e desencarnados a serviço na Terra, são enfermos de muitos séculos, carregando débitos contraídos em existências anteriores e nesta. Muitos espíritos, ao vir na Terra, costumam a falar, vamos a um hospital, escola, aprender. Essa é a nossa oportunidade de aprender, de nos reajustar à lei divina. Mas Jesus só podia ensinar quem quisesse a cura. E ele dizia sempre, após curar alguém, principalmente aos cegos, ele disse, vá e não torne a fazer o que vocês estavam fazendo, estão curados. E muitos deles não vieram agradecer, só um que veio agradecer. E outros não vieram, até porque a cegueira voltou, porque eles continuaram na mesma vida. Então, os sãos, na verdade, que pensam que sãos, porque ele veio para toda a humanidade. E quando ele faz essa separação, eu não vim para os sãos, mas os sãos, veja bem, quando ele lançou a semente, ele sabia que não ia germinar todas de vez. Porque tem pessoas que têm a convicção que sabem de tudo. Não, a minha verdade é absoluta. Não, eu não faço isso, não, eu não quero aquilo. Não adianta, gente, não adianta impor. Vai aos pouquinhos, como eu já falei. Mas esses também vão ser resgatados. Porque se estamos aqui na Terra, não tem lógica, seria ilógico. Os sãos estão aqui na Terra. Por que estão aqui na Terra? Se estão aqui na Terra, nós devemos alguma coisa. Nós temos que aprender alguma coisa. Não é? Então a gente vai ter que aprender alguma coisa, mesmo pensando que não precisamos aprender nada. Mas a gente aprende com a convivência, aprende pela dor. E a gente aprende com o sofrimento muito com o sofrimento. E está no Evangelho que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Porque pela dor, a gente corre para se transformar. Quando deveríamos nos transformar por amor. Mas ainda somos crianças nessa parte espiritual. Nós ainda não pensamos. Nós ainda não analisamos. Ainda não reconhecemos a paternidade. Ainda diz meu pai quando é nosso pai. Nós ainda não conseguimos nos mexer e saber que somos como ouriço, ao nos mexer, ao nos declarar nossa vontade, nosso pensamento, a gente pode machucar o outro. Mas está aí o Evangelho. O Evangelho está aí para que a gente possa seguir. Ainda tem gente que possui a faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica, gente, tem que ser usado com muito cuidado. A quem muito é dado, muito será cobrado. E às vezes a pessoa se perde. Por quê? Porque tudo, o que foi dado de graça você vai. O que você recebeu de graça você vai dar. É para ajudar, é para levar luz, é para esclarecer. É para consolar.
Mas nos perdemos na faculdade mediúnica. Por quê? Porque depois de um tempo a gente vende essa faculdade, vende esse, vamos dizer assim, dom. Essa facilidade que a gente vai ter de ajudar o outro. Só que ser médium também não é fácil, não. A outra encarnação, a gente traz isso da outra encarnação, por quê? Porque a gente tem que trabalhar. É mais uma expiação. Não é celestial. Eu sou médium, eu sou diferente. Não. É muito mais compromissado do que quem não tem mediunidade. É muito mais compromissado. Tem que ajudar mesmo. E quando você troca essa ajuda, que deve ser gratuita, por dinheiro, você se prejudica. Existe muita gente, espíritos aqui na Terra que vêm em missão. E um deles foi Lucas. E a história de Lucas é muito bonita. Lucas viveu no tempo de Jesus. Mas Lucas nunca foi ter com Jesus, apesar de sua noiva dizer, vamos ter com Jesus, eu vou ser seguidora de Jesus. Mas ele dizia que não, que conhecia Jesus perfeitamente e sabia que ele veio para chamar Israel ao arrependimento. E ele trabalhava como médico. Ele cobrava dos ricos para ter dinheiro para fazer poções para os pobres. Ele também tinha essa parte. Todo o dinheiro que recebia, ele fazia poções, comprava ervas e levava e curava os pobres. E ele dizia uma coisa muito linda: entre remédios e poções, a cura só vai realizar se você receitar ou fizer com o coração. Tem que passar primeiro pelo coração. Se você estiver com o coração machucado, cheio de maledicência, sem amor, a primeira bem-aventurança foi essa. Bem-aventurados os pobres e os simples de coração, porque deles é o reino dos céus. E a gente tem que ter o coração limpo. Tem que pelo menos fazer o nosso coração melhor. Não é fácil fazer a nossa reforma, mas é realmente necessária. E ele curou muita gente. E o evangelho dele foi feito com informações dos discípulos e de Maria. Copiava, fazia os evangelhos, fez o evangelho dele, tudo com isso. Tudo que Maria falava, tudo que os discípulos falavam. E ele fez um lindo evangelho. Ele era um homem que acreditava que tudo passava pelo coração. Ele foi da época da Roma Imperial, tempos violentos. Foi conhecido como o terceiro apóstolo evangelista. E um exemplo espiritual para todas as pessoas do mundo. E Jesus deixou para a gente o evangelho, a prática do evangelho. E no livro ainda, Luz Acima, ele diz o seguinte: nas perturbações do egoísmo, que é uma doença da alma, fazer o outro, a máxima de Jesus, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Nos quintos mentais do ódio, quando você se enche de ódio, de cólera, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Reconciliar. A lei não é essa. A regra não é essa. Arrepender-se, expiar e reconciliar para se ajustar na lei divina. A regra é essa. Regra que Jesus nos ensinou. Até porque somos reféns de todas as leis divinas. E uma delas que nos pega tranquilamente é a lei de ação e reação. Então, quando a gente pensa mal de alguém, o que é que acontece? O pensamento foi gerado por nós. Todo
onda vibracional, ela é escura. Saiu de nós para o outro. Mas o outro que é meu? Irmão. Ou então eu estou negando a paternidade. Não é isso? Mas ainda não conhecemos o Pai como deveríamos conhecer. Rezamos o Pai Nosso, mas nem sabemos o que rezamos. No finalzinho do Evangelho, tem o Pai Nosso todo desmembrado. E tem uma parte muito interessante que ele diz: perdoai os vossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve, não é? Será que perdoamos a quem nos deve? Será que perdoamos a quem nos magoou? Difícil, gente, ainda, mas não é impossível. Nada foi impossível e nada foi imposto. Tudo a seu tempo. Tudo no momento certo. Até para que a gente não se violente com tanta coisa. E também não se faça de vítima e também não fique aperreado. Puxa, ainda não consegui fazer nada do que o Evangelho diz. Mas já conseguiu abrir o Evangelho. Já deu um grande passo a abrir o Evangelho. Ou abrir uma Bíblia e tentar entender a Bíblia. Não importa a religião. Importa que você faça o bem. Porque não é religião, não é casa espírita, não é igreja, não é templo. O que vai nos salvar é o que, gente? A caridade que a gente tira de tudo isso que eu falei. Tira-se do Evangelho, tira-se de uma Bíblia, tira-se de um sermão de um pastor. A caridade, só isso que importa. Por isso que ele disse: misericórdia quero. Eu quero misericórdia para não julgar inocente. Mas a gente julga ainda. Então isso é uma das enfermidades. E nas dores de ofensas recebidas, a gente deve perdoar. E na incerteza da orientação espiritual a seguir, de uma religião a seguir, porque chega muita gente aqui e diz: eu já fui para todas as religiões. Pega a tua cruz, segue-me. Mas segue-me não é seguir. Como é que eu vou seguir Jesus hoje? Que ele já veio antes. Como é que a gente segue Jesus hoje? Alguém tem uma ideia? O Evangelho, a prática do Evangelho. Mas eu quero contar uma historinha para você. Marcos, talvez passe um pouquinho, 10 minutos, de uma conversa que Jesus teve com Simão Pedro, que vai revelar algumas de nossas doenças e que a gente às vezes nem sabe que tem, mas a gente tem. Porque a gente não consegue olhar ainda o espelho e se olhar dentro da gente. É o espírito que está lá dentro. A gente só olha esse corpo. Mas é o espírito que a gente tem que olhar. Né? É o espírito que a gente tem que olhar. Como estou eu? Como é meu espírito? O que eu vim fazer aqui na Terra? Eu não sou de passagem. Eu estou aqui para aprender a melhorar. E não é assim deixar para a próxima, como a gente vê com todo mundo. E é uma história linda. E eu copiei até na mão hoje de um livro que eu estava lendo. Tenho mania de ler todos os livros. De repente eu não sei qual foi o livro que eu tirei, mas esse eu sei. Os Maiores Inimigos, do livro Luz Acima, de Humberto de Campos, capítulo 31. Isso foi uma conversa maravilhosa para que a gente possa entender um dos, vamos dizer assim, alguns, né, das nossas imperfeições. E Simão Pedro perguntou a Jesus, caminhando de Cafarnaum para Magdala: Mestre, quais os nossos maiores inimigos que nos adoecem e fragilizam? Jesus não respondeu, ficou calado. E ele insistiu: Mestre, eu quero saber. Aí ele disse assim: a experiência tudo revela no momento preciso. Espere. E Simão Pedro disse: mas esperar para vivenciar é horrível, eu quero saber agora. Aí ele disse: mas vivenciando, você vai aprender melhor.
Mas Simão Pedro ficou decepcionado e ficou com aquilo na cabeça. De repente, ele caminhando na estrada, né, gente? E bota estrada nisso. Com árvores de um lado e árvores do outro. Ele ouviu balançar da árvore, ele se prostou na frente do mestre e disse: mestre, pare, pode ser um ladrão ou um fariseu que quer me matar. E o mestre parou, e daí saiu o irmão de Pedro, numa gargalhada, dizendo: não, eu vim me juntar à caminhada, a essa caravana. E o mestre respondeu a ele: está vendo, Pedro? Está vendo, Pedro? O medo é um algoz terrível. Não tenha medo. Se você está com a razão, se você não tem o que temer, não tenha medo. Jesus também, e olhou para... Eita, me perdi aqui. Mas logo descobriu que era seu irmão André, que saiu dentro dos arbustos com uma gargalhada, que vinha se juntar à caravana. Continuando, encontraram um levita que recitava a Torá. Torá é o livro dos judeus que é entendimento, esclarecimento, consolação, igual ao nosso evangelho, igualzinho, né? E lia em voz alta, e ao ver Jesus na caminhada, lhe dirigiu palavras desrespeitosas. Pedro, inchado de cólera, reagiu, mas reagiu tão forte que foi para cima do rapaz, do levita, que o levita saiu correndo amedrontado. Jesus olha para Simão Pedro e diz: qual é a primeira regra de obrigação do homem para entrar no reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que fizeste, Pedro? Não deveria ter feito isso. É o pensamento dele, a gente tem que respeitar. Mais adiante encontraram um judeu grego, bem ortodoxo, dizendo que Jesus tinha curado um leproso, e esse tinha fugido para Jerusalém, acusando Jesus com falsas alegações, porque Jesus dizia: estás curado, a tua fé te curou, mas não volte a fazer, não volte a andar pelos mesmos caminhos, reforma-te, porque senão vai acontecer a mesma coisa ou pior. Jesus sempre dizia isso, porque a cura está dentro de nós, a fé está dentro de nós. Então Simão Pedro não se conteve. Esse leproso era Zaconias, e um mal agradecido, e um ingrato, e amaldiçoou seu nome. Jesus mais uma vez olha para pintar o Simão Pedro e diz: quantas vezes devemos perdoar ofensas, meu irmão? Aí ele disse: 70 vezes 7, não conseguisse perdoar nem meia. Nem meia. Né? E ele diz: a dureza é o carrasco da alma. Fosse muito duro com ele. E no caminho encontraram Rufus Gracchus, semi-paralítico, levado em uma liteira com 4 escravos, e este, ao passar por Jesus, sorriu desdenhoso e disse: todo sujo, caminhando na terra, olhe eu como vou. E Simão Pedro olhou e disse: mestre, cura ele logo. A supremacia, para que ele saiba que o Senhor está junto com o Pai. O Pai lhe autoriza a curar. Aí ele disse: não vamos impor a violência. Não vou curar porque isso é vaidade. Deixa ele seguir o caminho. Deixa ele seguir o caminho dele. Nada é imposto. Nada pode ser imposto. E seguiram caminhando. E ele disse: a vaidade é um verdugo sutil. A gente nem sabe que é vaidoso, mas ele se apresenta ali, e muitas vezes despercebido. Cansados, chegaram a uma taverna, onde havia um grupo de pessoas falando mal do imperador. E Pedro logo chegou e se sentou. E começou também a entrar na conversa, né? Falando mal,
falando mal de Roma, falando mal do imperador, falando mal de tudo. Aí Jesus perguntou a ele: já foste a Roma? Não. Conheces o imperador? Também não. Pois para mim, tu conhecias muito bem. E era muito próximo dele, porque sabia coisas que ninguém sabia ali, tu dissestes. Aí ele disse assim: poxa, eu entrei só na conversa. Aí ele disse: a maledicência é um algoz terrível. Você, quando não tem nada que falar no grupo, chega num grupo, e o outro, aquele grupo está falando de uma pessoa, gente, a gente normalmente entra também na conversa. Só que o silêncio é de ouro. E aí Jesus continua: precisamente, Pedro, há uma hora, procurasse saber os nossos maiores inimigos, e nesta caminhada vivenciaste 5 deles: a cólera, o medo, a dureza, a vaidade, a maledicência. Essas são as enfermidades, algumas de nossas enfermidades. E essa luta, essa batalha, tem que ser travada por nós. Não sou eu que vou dizer, nem vocês que vão dizer a outra pessoa o que tem que mudar. Somos nós que temos que mergulhar e ver onde precisamos mudar. As promessas da bem-aventurança foram feitas. Estão lá, esperando por nós, mas esperando também por uma mudança. O reino dos céus é nosso. Que é um lugar, não é um lugar específico. É a paz de espírito do nosso coração. É a certeza da fé viva que a nossa vida é lá em cima. Mas a gente tem que mudar. Aqui nós semeamos, e tudo que semeamos aqui de bem ou de mal, vai ser feita a nossa casinha lá em cima. E a gente tem que filtrar muito. É orar e vigiar, mas é orar e vigiar sempre. Não é para amanhã, não. É para hoje. Nós somos enfermos, sim. Jesus vem nos resgatar, sim. Mas como Ele vem nos resgatar? Através do Evangelho. Através da prática do Evangelho. Isso é um esforço nosso. Porque o Evangelho, Ele disse aos apóstolos, aos discípulos, que ia ficar sempre com a gente. É o Consolador prometido. Ele nos deu tudo. Tudo Ele nos trouxe. Agora nós temos que nos esforçar para praticar, para ser merecedores dessa paternidade, para nos amar. Não é difícil, não é impossível. É só a gente sair da zona de conforto e ir à luta, gente. Não é fácil para nenhum de nós aqui. Nenhum de nós aqui. Pelo contrário, estando aqui desse lado, a gente é muito mais cobrado. Porque a gente lê. Porque a gente estuda. Aqui é a casa de estudo e oração. E o que mais cobram na gente, na casa, é estudo. Para que a gente possa entender o Evangelho. Boa noite. Obrigada.